Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá, ou boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que vocês estejam vendo, assistindo a esse vídeo. Muito obrigado pela presença. Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre orações subordinadas adverbiais, tá? Explicando que as orações subordinadas adverbiais, elas apresentam uma circunstância ao verbo da oração principal que ela acompanha, certo? É, o importante que vocês têm que ter em mente, uma coisa muito, mas muito importante mesmo, é que vocês se apropriem das conjunções subordinativas adverbiais, tá? Isso é muito importante, tá? Então, só para lembrar a vocês uma coisa bem simples, tá? As orações subordinadas substantivas equivalem ao substantivo. As orações subordinadas adjetivas, como nós vimos na aula passada, né? Isso equivalem a adjetivos, a um adjetivo. E as orações subordinadas adverbiais, elas equivalem a advérbios, tá bom? Então, eu estou trabalhando com a nossa apostila, uma coisa bem simples, tá? Mas a apostila é bem elaborada. Quando eu falo uma coisa bem simples, porque é um lugar comum para vocês. Todos já tiveram acesso, nós já tivemos essa aula, né? Já falamos sobre isso em sala de aula, mas eu volto a falar para vocês, ok, tá? Então, nós temos as conjunções subordinativas adverbiais que indicam causa. Por quê? Visto que, como, uma vez que, já que, tá? Lembrando que são 9 classificações. Nós temos as consecutivas, que estabelecem uma relação de consequência, é claro, né? Nós temos aqui. Deixa eu só voltar um pouquinho, só para dar um exemplo das causais, tá? Como você chamou, eu vim. Se eu fizer, se nós fizermos uma inversão, eu vou trocar esse como, né? Isso é importante. Cadê a nossa canetinha aqui, ó? Vou trocar esse como aqui. Então, olha, por porquê? Então, vai ficar assim, eu vim, né? Olha, meu Deus, vou tentar caprichar aqui. Agora, isso, eu vim, tá mais ou menos, né, gente? Ó, aí eu vou colocar o porquê, certo? Porque você me chamou. Bom, então, observe que aqui é o porquê, uma inversão. Se eu quiser saber se essa conjunção subordinativa como for uma subordinação que indique uma causa, eu tenho que necessariamente colocar esse, essa inversão, né, do porquê, tá? Isso é uma técnica muito importante, por quê? Às vezes o aluno não tem dúvidas, né? Será que essa conjunção como é causal mesmo? É importante, se for, é só colocar o porquê. Se der para substituir pela conjunção porquê, ela é causal. Por que eu estou falando isso? Porque essa mesma conjunção, ela pode ser condicional, né? Ela pode ser comparativa, ela pode ser, perdão, condicional não, ela pode ser, cons- é, ela pode ser comparativa e ela pode ser também, cadê uma outra aqui? Que eu sempre gosto de explicar, são três casos, tá? O como. Ela pode ser causal, pode ser comparativa, pode ser conformativa. Agora lembrei outro caso, tá? É isso. Bom, a consecutivas, né, que estabelece uma relação de consequência, correu tanto que chegou atrasado, tá? São as conjunções tanto que, tão que, tal forma que, etc. Concessivos. O que que é uma concessão? Uma concessão, imagine você
que a sua mãe disse, tinha o segundo acordo, seguinte acordo com você, olha, você só irá sair ou se você só irá viajar, qualquer evento que esteja no teu mais alto desejo, se você não obtiver notas vermelhas na escola. Aí você, aquela fase ruim que acontece com todos, né? Às vezes, ou com muitos, vamos colocar todos para não generalizar. E você vem com aquela nota vermelha, 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 vermelha. E aquele evento é o evento da sua vida, né? Vamos usar esse hipérbole, né? E qual foi o trato? O trato foi que você não tirasse nota vermelha, né? Aí no dia, muito próximo do evento, você só me fala, você não vai. Qual foi o combinado? E você tá triste lá, tá moado no quarto, né? De repente tua mãe abre a porta do quarto, seu quarto e fala assim, olha, embora, apesar de que, ainda que, se bem que, conquanto, apesar de você não ter cumprido seu trato, você poderá ir viajar, você poderia ir à festa, né? É uma concessão, quer dizer, ela vai exatamente estabelecer uma relação oposta ao combinado, né? Mas está abrindo uma brecha, está abrindo uma exceção, certo? Por isso é que ela é concessiva, tá bom? Embora não me conheça, confie em mim. Então, qual que é a lógica de você confiar em alguma pessoa? Você confiar em quem você conhece. Ali, aqui está ao contrário, né? Embora não me conheça, confie, não me conheça bem, confie em mim. Aqui está dentro abrir uma exceção também, tá bom? Quais são as conjunções ou as locuções subordinativas adverbiais, né? Tem aqui, embora, apesar de que, ainda que, se bem que, conquanto, etc, né? Comparativas. Estabelece uma relação de comparação. Essa é facinho, tranquilo, né? Tal como, tanto mais, do que, menos, do que, tanto quanto, tá? Está comparando. Ele observa mais do que fala. Tem gente que é assim, né? Tem gente que tá ali quietinho, então, fica só na dele, né? Fica numa segunda, tranquilo, só observando. Tem gente que é assim, tá bom? Bom, continuando, agora nós vamos às conformativas. Estabelece uma relação de conformidade, né? Ó, conforme afirmaram os meteorologistas, hoje, deixa eu ver que tem essa aqui, né? Hoje choveria, né? Então, é a previsão, né? Ou também podemos falar, conforme previram, choveu hoje, pode ser, né? A condicional. A condição, isso aqui todo mundo conhece, isso aqui é muito comum, né? Dos pais. Olha, você vai viajar se não tirar nota vermelha, certo? Caso você precise de dinheiro, me telefone, certo? Eu irei com você desde que você me ajude, desde que você pague sua passagem. Sempre uma condição, tá? São as conjunções se, salvo se, caso, contanto que, desde que, a menos que, e assim vai, né? Compraria o livro eu compraria o livro desde que encontre uma edição revisada, né? A condição de comprar o livro é exatamente encontrar uma edição revisada. Aí nós vamos ter aqui as proporcionais, né? Que estabelece uma relação de proporção. Quanto mais falava, mais se confundia, né? Isso é uma proporção. Quais são as conjunções? Isso aqui é facinho, gente, bem facinho. A proporção que, a medida que, quanto mais, etc. Temporais. Estabelece uma relação de tempo, né? Quais são as conjunções? Quando, enquanto, logo que, assim que, depois que, até que, apenas, mal, que, quando, né? Por exemplo, mal entramos, choveu. Mal saímos, ele chegou, né? Então dá ideia de tempo.
né? Quando eu me mudei para cá, eu o conheci. Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal, já falava lá o Seixas, né? E fazer tudo igual, né? Enquanto temporal. Logo que nós chegamos, certo? Ele saiu, também temporal. Assim que chegamos, o trem partiu. Depois que chegamos, o trem partiu. Até que apenas, até que, não é isso? O apenas, né? Também mal que. Então, quando, são todas as conjunções que estabelecem uma relação de tempo. Ok? Seguindo, aqui a última, né, que vai encerrar aqui o nosso encontro de hoje, que são as finais, né? Relação de finalidade. Eles apresentaram a carteirinha a fim de obterem um desconto. Opa, né? Com toda a intencionalidade, né? Essa finalidade também vocês colocam na ideia, assim, de ter como meta, ter o objetivo de, não é isso? A intencionalidade de alguma coisa, tá? E quais são as conjunções, né? Ou as locuções, a fim de que, observe, esse A não tem um acento grave indicando a crase, não, tá bom? Para que, para que, porque, para que, etc. Tá? O, os exercícios aqui embaixo, resolvidos, são muito importantes, né? E eu quero só tá, dar ênfase a isso aqui do Mackenzie, que eu acho muito legal também a gente passar por esse exercício aqui. Para o homem ver a si mesmo, são necessárias três coisas. Padre Antônio Vieira, né, o autor barroco. Se tem espelho e é cego, não se pode ver por falta de olhos. Se tem espelho e olhos e é noite, não se pode ver por falta de luz. Logo, é mister, quer dizer, é necessário luz, a mister espelho, a mister olhos. Que causa é a conversão de uma alma? Que coisa, né? Que coisa é a conversão de uma alma se não entrar num homem dentro de si e ver a si mesmo? Para esta vista, são necessários olhos, é necessário luz, é necessário espelho. O pregador concorre com o espelho e a doutrina, que é a doutrina. Deus concorre com a luz, que é a graça. O homem concorre com os olhos, que é o conhecimento. Né? Aqui vem a proposição do exercício, né? Ele fala assim: nos três primeiros períodos, linhas 1 a 6, encontra-se a seguinte, a, a seguinte consequência de relações, finalidade, condição, condição e conclusão, né? Ele está falando 1 a 6, né? Então nós vamos até 6. Então ele fala assim: para um homem ver a si mesmo, então é a primeira aqui, né? A sequência, finalidade. Né? Isso são necessárias três coisas, quer dizer, entra a condição. Não é isso? Aí vem a condição e a conclusão. É a aqui, né? Então, para um homem si mesmo, a condição é a condição. Tem espelho que é cego, é a condição. Tem espelho e olhos, conclusão. Logo, né? Turma, é, vamos ver mais um exercício? Do mesmo tipo que a conjunção substitui dois pontos, e apenas das promessas de que o crescimento do PIB reduziria a pobreza, as desigualdades econômicas se mantêm. A cada 160 milhões de dólares produzidos no mundo, só 0,660 chega efetivamente aos mais pobres. Viu? Pode ser aplicado em A. Os economistas
Os ecoeconomistas só alimentam um propósito de poupar os recursos ambientais. B. Hugo Penteado disse: a terra é finita e a economia clássica sempre ignorou essa verdade elementar. Também, né? É, os economistas apontam os vícios das empresas, o desperdício de matérias-primas e o estímulo de consumismo e a obsolescência programada. A correta aqui é a D, que até vocês estão vendo aqui. A economia não é exatamente nova. Os seus princípios exponenciais começaram a surgir na década de 70. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Estamos aqui sempre à disposição de vocês. Qualquer dúvida, estamos lá no colégio, tá bom? Valeu, turminha. Muito obrigado. Ah, entendi.